Primeiro relato, ele sonhava com Sete Além. O meu nome é Marcos. Um amigo da faculdade me contou uma história que irei relatar aqui. Ele achava que a chácara da família dele tinha um portal astral para Sete Além através dos sonhos. Desde criança, quando André ia dormir na chácara dos avós, ele tinha sonhos recorrentes com um lugar, uma vila, onde as pessoas eram pálidas e olhavam para ele como se soubessem que ele não pertencesse àquele lugar. Ele andava pelas ruas e achava sempre alguma coisa estranha com aquelas pessoas. Algumas eram pálidas, com olhos negros, e outras pareciam híbridas com animais. Ele andava até encontrar um casarão em ruínas que tinha várias passagens secretas por dentro. Este casarão era muito grande e mais parecia um castelo medieval. E nesse sonho, ele via uma criatura que o perseguia, e era um ser meio homem e meio coelho que o perseguia pelo casarão. E quando estava bem perto de o alcançar, ele acordava. Ele sempre sonhava com isso, mas somente quando estava passando os finais de semana na chácara da avó. Bem, o André não ligava muito, mas quando relatou isso por acaso para o pai dele, bem posteriormente, quando já era adolescente, aí o pai lhe contou uma história, dizendo que aquela chácara, antes de ser da família deles, era de um parente bem distante, tipo um primo do bisavô dele, e que tinha uma lenda que esse tal primo tinha muito dinheiro e que conseguiu subir na vida por fazer parte de uma seita secreta, tipo uma maçonaria. Porém, a mesma possuía um gancho como símbolo, em vez do compasso. Esse primo viajava muito e era bem influente na região. O fato estranho é que dizem que quando a esposa dele estava grávida do primeiro filho, a criança não nasceu viva e portava uma deformidade que lembrava o rosto de um coelho. A lenda conta que a família, com vergonha e aproveitando que naquela época os partos eram feitos em casa, o tal primo decidiu, para evitar possíveis comentários na cidade, levar o feto embora para enterrar em algum lugar e pediu para ninguém mais tocar no assunto. E isso virou meio que um segredo de família. E nem o pai do André sabe dizer se isso tudo é verdade ou apenas boatos que foi passado pelas gerações. Já o André, ele acredita que a chácara seja um portal para Sete Além e que a criatura meio homem e meio coelho seja o filho do primo distante, que talvez não tenha morrido e foi levado para lá pelo pai. Este caso que eu vou contar aconteceu com o meu avô há muito tempo atrás, e ele sempre jurou que foi verídico. O meu avô, quando era moço, ele morava na cidade de Lorena, São Paulo, e trabalhava na cidade de Piquete, também em São Paulo. Naquele tempo, ele e tantos outros homens trabalhavam na fábrica de pólvoras Getúlio Vargas. E por falta de recursos e infraestrutura, não havia ônibus para transportar os funcionários. Então, os que ganhavam bem iam ao trabalho de trem, pois isso era nos anos 70. E a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam de bicicleta aos 30 quilômetros que separa Lorena até o local que ficava a tal fábrica, em Piquete. E como a segurança naqueles tempos
era bem melhor do que hoje. O meu avô, ao encerrar o seu turno por volta de 5 da tarde, juntamente com 3 ou 4 amigos, pegavam as suas bicicletas e voltavam para casa. Em um determinado dia, quando estavam todos retornando para casa, em torno de 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à entrada da cidade de Lorena, eles viram um animal que creio que era um tatu parado na beira da estrada, imóvel, simplesmente olhando para eles. E como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos, coisa que o meu avô se arrependeu amargamente ao final da sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, o meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tatu. Então, a coisa que era estranha ficou mais esquisita ainda, pois eles tacaram um porrete na cabeça do animal, pedras, e o bicho não soltava nenhum gemido, não corria. Apenas parecia que sumia do local e aparecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente o meu avô, depois que percebeu que ele e os seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente ainda enxergavam o tatu. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o animal, até que alguém percebeu que aquilo não era normal. O estranho é que eles se viam em um local escuro onde não havia nada. Não tinha mato, pedras, lua, estrelas, nada. O meu avô conta que era desesperador. E apenas de vez em quando surgia o tal tatu imóvel e desaparecia, para em seguida aparecer em outro local. E foi assim por toda a noite. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, e ouvi outras pessoas passando na estrada ou faróis de alguns veículos, mas não havia nada. Era um silêncio completo, e o tal tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos, presos no escuro e no silêncio. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. E quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles viram que o tal tatu não apareceu mais e perceberam que estava o tempo todo na estrada, ao lado das bicicletas. E como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar, tiveram que voltar para o trabalho dali de onde estavam mesmo. E eles estavam sem dormir. Bem, todas as vezes que eles passavam naquela estrada, eles mostravam exatamente o ponto onde encontrou o tatu, e onde também aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual o meu avô e os seus amigos jamais se esqueceram. Boa noite. Terceiro relato, A Mão de Sete Além. Boa noite. Vou contar para vocês um acontecimento sobrenatural que aconteceu comigo em meados de 2014. 2014 foi um ano difícil, pois no meu bairro estava havendo uma série de assassinatos e muitos conhecidos morreram naqueles ataques. E todas as noites daquele ano eu acordava sempre pelas 3 da madrugada. Sempre despertava misteriosamente nesse horário, e quando logo caía no sono novamente, vinha sempre acompanhado por várias paralisias do sono, na qual nessas paralisias eu ouvia sempre como se uma multidão falasse ao mesmo tempo, em uma linguagem totalmente estranha. Apesar de não haver ninguém no meu quarto naquele horário. Com as mortes frequentes de conhecidos,
sendo assassinados, ficava sempre aquele sentimento de preocupação, de medo e de pesar. Numa certa tarde, como eu estava muito cansado da faculdade, eu resolvi tirar um cochilo. Estava dormindo, quando de repente acordei como se algo estivesse caído sobre a cama. Acordei assustado, porque olhei ao meu redor e não vi absolutamente nada. Então pensei que fosse o meu irmão brincando comigo, como se batesse no travesseiro para me acordar, já que a pancada na qual despertei foi muito forte. Mas descartei essa possibilidade, pois ele estava trabalhando. E foi aí então que eu notei que havia uma mão vindo debaixo da minha cama. A mão estava imóvel e era velha e enrugada, com um enorme anel redondo e avermelhado. Fiquei paralisado tentando entender o que era aquilo e de quem era aquela mão. Bem, não era da minha mãe, e muito menos da minha avó. Não era das minhas tias, e muito menos da minha irmã, pois elas não se encontravam em casa, e eu estava sozinho. O meu coração começou a disparar, pois a mão na qual eu observava estava posicionada como se houvesse alguém embaixo da minha cama. E foi aí que eu percebi que se tratava de algo sobrenatural. E neste instante, eu saltei da cama e corri em direção à sala. Fiquei totalmente assustado e então chamei um amigo e juntos fomos até o quarto. Olhamos e a mão havia desaparecido e não havia ninguém embaixo da cama. E desde então, eu só durmo com a luz acesa e até hoje eu procuro entender de quem era aquela mão pálida, enrugada e com um enorme anel arredondado. Boa noite.